E de juiz a pastora, como foi isso? Aí é uma outra história. Aí é uma história dentro da história, né? Gente! Então, Karina, eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é legal, ele não é legal de joia. Ele é legal de leis. O mundo espiritual trabalha dentro de leis. Ele não trabalha dentro de misticismo, como as pessoas pensam. Nos meus seminários, eu explico o mundo espiritual com base legal. Sim. Então, eu já estava às vésperas de ir para um tribunal. Faltava 3 meses para uma promoção, quando Deus falou para mim, chega, você já sabe tudo que precisa para o que eu vou fazer através de você agora. Como você sentia que Deus falava com você? Em momentos de oração? Não, Karina, é muito claro para mim. Houve um tempo na minha vida que era meio confuso. Eu não sabia se era meu pensamento, se era sentimento, se era emoção. Mas hoje ele fala como outra pessoa falando mesmo. É uma voz que vem no meu interior, mas ele não diz assim, eu vou parar aqui. Ele diz, você vai parar aqui. Sim. É uma terceira pessoa falando comigo. É uma terceira pessoa falando vai ou falando não vai. Né? Mas eu oro muito pedindo isso a ele. Eu falo que eu ando embaixo. Intimidade eu mesmo. falo que eu ando embaixo da nuvem. Se a nuvem vai, eu vou junto. Se a nuvem para, eu paro. Né? E ele sabe que eu preciso que ele fale comigo. Ele sabe disso. E aí, como juíza, eu entendi o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é legal. Vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Falamos de aborto, né? Tem textos bíblicos que falam sobre aborto? Não. Você vai encontrar textos bíblicos que falam sobre consequências espirituais do aborto? Não. Mas você vai encontrar um texto em Deuteronômio 22:8, que diz assim, quando edificares uma casa nova, falharás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém, de algum modo, cair dela. Vou repetir. Quando edificares uma casa nova, falharás no terraço um parapeito, para que nela, na casa, não ponhas culpa de sangue, se alguém, de algum modo, cair dela. Quando eu bati o olho nesse texto, eu falei, a pessoa constrói uma casa, faz um prédio, faz um terraço, não faz um parapeito, uma criança sobe, vai brincar lá em cima, cai e morre, tem derramamento de sangue naquela casa. Culpa de sangue não é mancha de sangue. Mancha é visível, é natural, é limpável com detergente, com sabão, com água sanitária. Deus não está falando que a casa onde teve o derramamento de sangue, por não querer que seja derramado, essa casa fica com culpa. E como em direito você analisa a culpa? Culpa é um elemento subjetivo, é invisível. A culpa não é visível por ninguém. Você pode ter culpa de ter feito alguma coisa e olhar para você e não notar isso. Então, não é mancha de sangue que fica na casa, é culpa de sangue. Espera aí. Na Bíblia está escrito que casa pode ser construção civil, e aí nesse versículo é construção civil. Na Bíblia diz que casa pode ser família, crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, e aí é família. E na Bíblia está escrito que casa pode ser corpo. Corpo, morada de Deus, casa de Deus. Sois templo do Espírito Santo. Então, se uma casa, construção civil, feita de tijolo e de concreto e de cimento, fica com uma culpa de sangue, que é algo espiritual, é um elemento subjetivo, invisível, o que acontece no corpo de uma pessoa que derrama sangue dentro dela, não por culpa, mas por dolo? Qual é a diferença entre culpa e dolo? Eu preciso saber como juíza. Quando que um crime é punível com penas mais duras? Quando ele é doloso. Um crime é punido com penas mais brandas quando ele é culposo. Por quê? Porque na culpa não tem o ato de vontade.
Não tem o ato volitivo, não existe o nexo de causalidade, praticar os meios para se obter o fim. Não houve a premeditação do crime, não houve a compra da arma, não houve a tocaia. No crime culposo aconteceu, por negligência, por imprudência ou por imperícia. O cara foi negligente, construiu uma casa, fez um terraço, não fez um parapeito. Foi imprudente, a criança dele subiu, ele não deixou ninguém cuidando dessa criança, ele não foi junto. Inadvertidamente a criança caiu. E na culpa, não tem a vontade de ter o resultado. E mesmo assim, a casa fica manchada pelo sangue no mundo espiritual. A casa fica com culpa de sangue. Então, se eu quero matar, se é doloso, se tem a vontade de ter o resultado, se foi praticado os atos para se obter o fim, se teve o nexo de causalidade, como que fica o sangue dentro da casa? É um homicídio que eu pratico porque eu quero matar. E como que fica o sangue dentro de mim, no meu corpo, quando eu mato dentro de mim? Nossa. A partir dali, eu comecei a ler na Bíblia tudo sobre sangue. Tudo que pode acontecer com o sangue derramado. E Deus foi construindo o ensino para mim das consequências espirituais do sangue derramado pelo aborto. Não é culpa, é dolo. Não é no chão, é no corpo. Muitas mulheres estão morrendo de câncer por causa disso. Muitas mulheres estão tendo de todo tipo de enfermidade, as mais graves. Acidentes frequentes por causa disso. Porque não tem culpa de sangue, tem dolo por haver matado o filho no ventre, né? Então, conceitos jurídicos são inteiramente aplicáveis no mundo espiritual. O mundo espiritual é legal. E quando você olha o mundo espiritual dentro do princípio da legalidade, você vai ver que essa brincadeira de ficar expulsando demônio só não adianta nada. Você expulsa o demônio volta. Você expulsa o demônio volta. Você expulsa o demônio volta. Porque expulsar é o pecado que está dando legalidade o também, problema é qual foi a causa. A prática que houve para que ele entrou. Por que porta ele entrou? Sim. Desde o Éden, Deus fala: o pecado jaz à porta, te cumpre dominá-lo. Nós estamos numa sala fechada aqui. É o seu estúdio. Tem uma porta que conecta com o lado de fora. Você abre pelo lado de dentro. O mundo natural é como esse estúdio. O mundo espiritual é o resto do país. Para o mundo natural conectar-se com o mundo espiritual, você tem que abrir uma porta. É você quem abre, é você quem fecha. A porta aberta pelo pecado só pode ser fechada pelo arrependimento e pela confissão. O tempo não apaga. No mundo espiritual, tempo e espaço não existe. Tempo e espaço são leis da física. No mundo espiritual, tudo é aqui agora, está acontecendo agora. Se não houver arrependimento e não houver confissão, a porta está aberta. E se ela está aberta, seres espirituais da maldade entram por ela, com a permissão de Deus, né? E esse é só um exemplo. Aonde que o direito entra? Aonde que entra o direito, né? E quando essa porta é aberta por outro familiar, outra geração? Confissão de pecados geracionais. Está na Bíblia. A resposta para tudo isso está na Bíblia. Tem 3 vídeos, Karina, que eu dei o nome de Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais. Por que eu dei esse título, Quebrando Paradigmas? Porque a teologia que não tem abertura para o mundo espiritual, que fica só na letra, ela nega a existência de heranças espirituais. Mas do Gênesis ao Apocalipse tem heranças espirituais, né? E na Bíblia tem como resolver isso. No livro de Levítico: se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais. Isso tem no Novo Testamento? Tem. Mateus 23, Jesus fazendo o confronto com os fariseus, ele fala para os fariseus: desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o santuário e o altar, vai vir sobre esta geração. Desde o sangue de Abel, desde o primeiro sangue derramado, até o sangue de Zacarias, que morreu 400 anos antes de Jesus nascer. Sim, Jesus fala isso. 4 gerações anteriores, desde a primeira geração, vai vir sobre vocês. Por quê? Porque ninguém nunca confessou. Ninguém nunca acreditou que precisa confessar. Ninguém nunca renunciou a isso. Na prática, Karina, nos seminários de cura e libertação que fazemos, funciona
Mas de uma forma tão eficaz isso, pessoas saem de leitos de morte quando essa causa é resultante de heranças espirituais. Eu falei para você e não terminei, vou concluir agora. Somos abordados por pais de crianças que nascem com doenças gravíssimas que não têm cura pela medicina. Que quando procuram ajuda, entendem que a prática do aborto, a prática de outros pecados, abriu portas para essa criança estar sendo tocada agora. Quando eles confessam o pecado, os pais confessam os pecados, a criança é curada. Quando os pais fecham a porta, a criança sai do leito de morte, sai do leito de enfermidade. Isso é uma realidade todos os dias no nosso ministério. São quase 4 décadas, Karina, trabalhando com cura e libertação. E se no caso a pessoa que precisa, né, ter essa libertação, ela própria não tem a consciência ou não tem conhecimento de que foi algo, de que há algo vindo de alguma herança familiar? Então, Karina, eu vou resumir para você o que ensino nos seminários. Existem 2 causas que podem trazer portas abertas. Uma é a responsabilidade pessoal, é o seu pecado. A outra é a herança espiritual, pecados geracionais. Você não tem responsabilidade pessoal. Não fez, não matou, não derramou sangue, não praticou aborto, mas está vendo sintomas. O que são os sintomas? São sinais que manifestam a existência de uma perseguição espiritual no mundo espiritual. Mortes prematuras na família, acidentes frequentes, doenças graves. Às vezes tudo aborta na vida da pessoa, tudo. Ela abre um negócio, não dá certo, 3 meses depois está fechando as portas, começa um relacionamento, não dá certo, 3 meses depois está fechando as portas. Ou então começa a ter aborto espontâneo, ela tem tudo para gerar vida, mas já perdeu um filho, já perdeu 2, já perdeu 3, não consegue gerar vida. Tudo isso são sintomas, assim como, e é fácil falar de sintomas em tempo de Covid, né? Falta de paladar, falta de olfato, pode ser sintoma, febre, pode ser sintoma de Covid. O Covid é um vírus, mas os sintomas se manifestam de forma visível. Sim. Então, as heranças espirituais, elas têm sintomas visíveis para nós. Vamos dar um exemplo prático. A família foi construído um patrimônio familiar com roubo, com furto, tudo que não devia ser. A Bíblia fala que Deus odeia a iniquidade do roubo. Aí constrói um patrimônio, enriquecendo, usurpando direitos dos outros nas heranças, fazendo tráficos, negócios de ilicitude total. E às vezes vai isso como herança para um o filho. Aí o que acontece nas gerações futuras? Perdas financeiras, negócios que falem, nada dá certo. Por quê? Porque espíritos roubadores entraram na história familiar, né? E o que eu faço? Eu sempre aconselho, quando fazemos o seminário, né, que é o SILC, Seminário Intensivo de Libertação e Cura, são 5 dias de imersão na Palavra de Deus, tocando nesses assuntos, orando com as pessoas. Eu digo assim, oração não tem contraindicação. Você não conhece seus antepassados, mas está vendo sintomas, pode ter certeza que tem alguma coisa lá atrás. Vou pegar o exemplo do aborto. Poucas vezes uma mulher que pratica o aborto chega em casa, reúne os filhos e fala, abortei. Ela não faz isso. Outra coisa, você vê aquela vovozinha, aquela santa vovozinha. Às vezes você nem imagina da que ela cabeça fez. branquinha, toda emprumadinha. Você pensa que ela sempre foi uma santa vovozinha? Ela pode ter sido uma sirigaita e fez esse aborto no passado. E ela não contou para ninguém, tomou um chazinho. Né? Então, eu falo que oração não tem contraindicação. Se você está vendo sintomas, faz a oração. Mas só a oração dentro da própria casa, por exemplo, você não consegue para algo mais forte assim? Quando eu falo desses 3 vídeos, eles são explicativos do assunto. Quebrando paradigmas sobre heranças espirituais. Eu passo 3 dias numa igreja falando sobre esse assunto. No último dia eu faço oração com todo mundo. Porque oração sem compreensão é reza, não funciona também. Né? Sem fé não vai ter resultado. Então é preciso que a pessoa entenda aí, ela vai falar, meu Deus, é isso que acontece comigo. Agora eu estou vendo em mim a resposta daquilo que eu nunca entendi que acontecia. Né? E quando você não sabe, vamos imaginar que haja uma adoção. Você é um filho adotivo, não sabe quem são os pais biológicos, porque a herança é dos pais biológicos.
você vai ter sintomas. Mas se eu não tenho sintomas, eu falo que oração não tem contraindicação. No dia que fechamos esse tema, eu oro por tudo que é tipo de herança que existe, né? E a pessoa pode orar, renunciando à herança, confessando o pecado geracional e confessando a herança. Quando Daniel faz a confissão de pecados do seu povo, Daniel estava 70 anos no cativeiro, ele não sabia bem a vida dos seus antepassados. Ele confessa alguma coisa, não confessa outra, mas Deus viu a sinceridade no coração dele de romper as heranças e reconhecer que os seus antepassados fizeram o que era mal. É isso que Deus precisa ver em nós. Né? Meus pais pecaram contra o Senhor, fizeram o que era errado, não obedeceram a tua palavra, não se renderam aos teus preceitos, não cumpriram os teus ensinos. E por conta disso, pecaram e constituíram uma herança maligna que vem sobre os descendentes. E eu sou descendente. Mas eu reconheço o pecado deles, reconheço a herança e renuncio a ela. Aí eu falo para você que o mundo espiritual é legal. Vamos lá, o mundo espiritual é legal. Vamos imaginar uma pessoa que seja muito trabalhadora. Começa plantando uma roça de milho. E Deus faz ele prosperar. Daqui a pouco ele é o maior exportador de grãos do Brasil. E ele tem 2 filhos que são malandros, não trabalham, não ajudam o pai, não querem nada com a Voz do Brasil. E esse pai morre deixando uma fortuna, porque ele construiu um patrimônio com o trabalho dele. Quem que herda o patrimônio dele? Quem que herda quando ele morrer? Os filhos mesmo. Os filhos. Sim. A Bíblia diz, sois filhos, sois herdeiros. Sim. Mas eles não fizeram nada para construir esse patrimônio, pastora. É verdade. Só que a herança não decorre de fazer nada. A herança decorre de ser filho. Sim, a mesma coisa. É legitimidade de ser filho. Muda o jogo. O cara é safado, sem vergonha, traficante de armas, caça-níquel, usurpador de direito dos outros, constrói um patrimônio, lesando todo mundo, o maior corrupto do Brasil. Tem 2 filhos santos, os meninos são de Deus, vão para a igreja, não aprovam os negócios do pai, querem que o pai se converta e o pai não se converte, morre, deixa um patrimônio. Quem que é do patrimônio? Os filhos. Mas não fizeram nada de errado, vão ganhar o que foi construído. Acontece que o direito de herança decorre apenas do fato de ser filho, porque legalmente é assim. O direito de herança decorre da legitimidade da filiação. E é sucessivo, passa de pais para filhos. Mas isso só passaria depois, porque uma herança, né, o filho ele só tem direito a partir da morte, né, do pai. No mundo espiritual, cada prática gera uma herança. Não precisa esperar a morte daquela pessoa. Cada prática errada dos meus pais gera uma herança para os filhos. Cada prática gera uma herança. E aí, como que você renunciaria a uma herança no mundo jurídico? Você não quer essa herança. Essa herança foi construída com sangue de famílias, porque o tráfico de drogas destruiu muitas famílias. Eu não quero mais. O simples fato de você dizer não quero, não te tira do papel de herdeiro. É filho herdeiro. Eu não vou pegar, mas um filho seu pode pegar, porque o direito é sucessório. Como é que isso acaba no mundo jurídico? Você tem que renunciar ao direito de herança. E como que você renuncia ao direito de herança? Você vai, monta um processo que não é contencioso, não é briga de um com o outro, é um processo voluntário, onde você se apresenta como herdeiro de fulano de tal, apresenta a relação dos bens, certificado de cartório, com registro de imóveis, com tudo que tem. Aqui está o rol dos bens que eu renuncio ao direito de herdar. O juiz vai te chamar, vai pensar, essa moça enlouqueceu, porque que ela não quer herdar? Mas você vai confirmar que está no exercício pleno das suas faculdades mentais, sem pressão, livre, espontânea vontade, e eu não quero essa herança, eu renuncio a ela. Quando você renuncia, concorda o juiz, homologa, acabou, você não herda mais. E não pode voltar atrás. Renunciou, acabou. Isso é irrevogável, não volta mais. Exatamente assim no mundo espiritual. Quando eu falo Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, o direito de herança é igualzinho. A forma de transmitir herança é igualzinho. A forma de renunciar à herança é igualzinho. O que a igreja fez muito tempo, Karina? O que muitos líderes fizeram? Reunião para quebrar a herança. Eu quebro. Você não quebra nada. A herança que te quebra. Você renuncia ao direito de herança. Você confessa a herança e renuncia a ela.
E assim você não tem mais direito a ela. Acaba aí. Então, filha, tudo isso é real. Eu não estou falando para você de experiências. Experiências incipientes. Deixa eu te dizer, este mês, semana passada, nós realizamos a edição de número 70 desse Seminário Intensivo de Libertação e Cura. 70 vezes nós reunimos pessoas para ensinar e fazer o que fazemos. Em todas essas edições tem testemunhos fenomenais, extraordinários, de como isso é real. E contra fatos não tem argumento. Não tem argumento. Muda a história de pessoas, muda a história de famílias, muda a história de gerações. Como você sentiu que esse era o teu ministério mais forte, né? Querida, eu acho que até pela minha história pessoal, pela herança que eu recebi, né? Qual foi o legado meu? O legado meu era 2 raízes. A minha árvore tinha 2 raízes, meu pai e minha mãe. A raiz do meu pai era promiscuidade, promiscuidade, promiscuidade. Meu avô era um homem rico, ele tinha gado e ele vendia gado. 6 meses ele trabalhava, 6 meses ele ia para o Rio de Janeiro para jogar no cassino da Urca, para se envolver com mulheres. E o lado da minha mãe, alcoolismo. Meu avô tinha uma fazenda, construiu um alambique. Os trabalhadores não trabalhavam de graça, mas compravam a cachaça no alambique. No fim do mês não tinha salário para receber, porque devia tanta cachaça no armazém da fazenda. Construiu um patrimônio levando vício para as pessoas. O histórico familiar de vícios do lado da minha mãe é terrível. Todos eles morreram com cirrose hepática, um é vício de cachaça, outro é vício de fumo, morre com efizema pulmonar. Minha mãe era vício de drogas. Meu irmão, o que eu falei para você? Esquizofrenia é resultado do uso de LSD. Então, é a mesma transmissão de heranças.